Hoje eu abordarei o tema de pessoas pequenas, criaturas pequenas, através de dois relatos, sendo que o primeiro acabou extrapolando bastante do tempo que normalmente eu faço os relatos aqui, então essa será uma história longa. No primeiro, o autor comenta que nunca havia postado nada sobre, decidindo fazê-lo em caso alguma coisa acontecesse, sendo que ele postou primeiramente no Reddit. Ele deixou a informação como precaução para que seu irmão encontre caso o autor desapareça. O relato segue em primeira pessoa. Honestamente, eu fico realmente perplexo com essa coisa toda por me considerar como um grande cético de coisas como essas. E tentei ignorar o encontro que tive com essa pessoa muito estranha há cerca de 12 anos. Por conta de outra coisa estranha que aconteceu há alguns dias e que eu acredito estar relacionado com esse cara, sinto que preciso revisitar a possibilidade de que isso seja mais que uma mera estranheza. Para colocar em perspectiva porque eu acredito que esse homem está relacionado com o que aconteceu recentemente, eu preciso explicar um pouco sobre mim e a primeira vez que acredito ter encontrado coisas associadas com esse cara. Eu sou do sul dos Estados Unidos e tenho quase 30 anos agora. E o incidente relacionado a esse homem que chamo de fazendeiro aconteceu quando eu tinha 18 anos e trabalhava no meu primeiro emprego de verdade. Era outono de 2007 quando o conheci, mas eu acredito que estive em contato com essas coisas que agora associo a ele desde que eu tinha 10 anos de idade. Eu morava em Tennessee durante a primeira parte da minha infância. Havia uma pequena cidade a 2 horas de Knoxville onde meu avô tinha uma fazenda. Nós visitávamos a fazenda semi-regularmente e eu sempre ia ver as vacas e as galinhas que ele criava. Às vezes a gente pagava a ele por carne quando ele ia carnear alguma vaca para a gente congelar por meses. Ele também tinha milharais e outras plantações por lá. Sua principal fonte de renda era seu aposento do exército. E ele tinha alguns galpões onde ele consertava eletrodomésticos descartados e veículos para então vender. O primeiro incidente em questão foi durante o verão de 1998 na sua fazenda. Eu estava brincando lá fora com um dos Border Collies, chamado Sweetie, enquanto meu avô estava alimentando a criação. A fazenda fica nas colinas, pois essa área é parte das Smoky Mountains, e a fazenda é bem grande, tendo plantações e florestas. Enquanto meu avô tratava a criação, eu e Sweetie andamos para uma área de mata. Com exceção do cachorro, eu estava sozinho quando aconteceu. Eu era tão novo na época que minha memória é ainda confusa até certa medida. Porém, a parte importante é ainda muito clara. Durante essa excursão particular na floresta, eu e Sweetie encontramos o que só podia descrever como uma grande árvore com um buraco embaixo dela. Conforme a gente se aproximou do buraco, eu olhei para baixo e não conseguia ver o fundo dele. Só conseguia ver escuridão. Por muito tempo, achei que o que eu tinha visto era só minha imaginação fazendo truques. Mas agora eu acredito que o que eu vi era real. Minha cabeça começou quase a zumbir e eu senti meu cabelo ficar de pé. Comecei a tremer, mas eu não podia olhar para outro lugar. Eu sentia que se começasse a correr, eu iria morrer. É realmente difícil descrever a sensação, mas eu descreveria como um iminente sentido de pavor. Havia olhos olhando para mim nesse buraco, mas no primeiro momento eu não conseguia ver o corpo. Então eu vi o que parecia com um sorriso e um corpo muito pequeno dessa coisa de aparência humanoide. Seu corpo era completamente preto, como asfalto fresco. Era como se fosse artificialmente preta, era como se eu estivesse olhando para a ausência de luz. As únicas porções claras eram os olhos e eventualmente a boca.
pois meio que sorriu para mim, e eu sentia que iria morrer olhando para aquilo, mas não podia correr. Depois disso, era como se eu não pudesse lembrar exatamente o que aconteceu, mas minha próxima memória era voltar para casa para jantar. E devo contar que eu não pude achar Sweetie depois disso. Eu me senti muito mal porque eu realmente amava aquele cão. Eu não contei pra ninguém o que eu vi porque não queria que pensassem que eu tava louco, possuído ou alguma coisa. Minha família é muito religiosa. Eu não sou mais desde a adolescência, mas eu fui criado como um cristão fundamentalista. Então, como um garoto jovem, acreditava que Satã e demônios eram reais. Bom, com o tempo, essa memória foi se apagando e eu acabei pensando que ou eu tinha sonhado aquilo, ou eu estava simplesmente lembrando algo errado. Avançando para 2007, eu tinha 18 anos, quase 19 e era outono. Eu estava trabalhando no meu primeiro emprego real enquanto cursava ciência da computação na faculdade. Nessa época, eu era totalmente não religioso. Eu não acreditava em nada sobrenatural, extraterrestre ou qualquer coisa remotamente paranormal. Eu era um leitor ávido de ateístas como Richard Dawkins. Meu trabalho era numa livraria, parte de uma rede de livrarias mais presentes no sul dos Estados Unidos. Nesse ponto, nós tínhamos mudado para o Alabama e eu estava vivendo ali há quase 9 anos. Eu tinha acabado de ganhar uma promoção para trabalhar na cafeteria anexa da loja como barista, mas eu também trabalhava no caixa e estocava produtos. A primeira vez que eu encontrei esse homem que eu chamo de o fazendeiro foi enquanto trabalhava no caixa. Frequentemente eu trabalhava no último turno, que era das 4 da tarde até a meia-noite. Nós começávamos a fechar lá por 11h30 da noite e eu fazia o fechamento quase todo sozinho, porque normalmente só ficávamos até essa hora, eu e um dos gerentes assistentes e um barista para a cafeteria naquela hora. Era por volta das 11 da noite e esse cara entrou. Eu imediatamente tive uma sensação estranha sobre esse cara. A razão pela qual eu chamo esse cara de o fazendeiro é que ele se veste como um cowboy saído direto de um filme de faroeste ou mesmo de um rodeio. Eu tenho família no Texas, então eu já estive em rodeios e eu garanto que esse cara era muito estranho para estar andando em uma livraria às 11 da noite, usando botas de cowboy de pele de cobra, chapéu de cowboy e roupas no estilo do Velho Oeste. Primeiro, pensei que se tratava de um turista ou coisa do tipo e voltei a ler. Eu leio livros de noite porque não recebemos muitos clientes atrás de livros tão tarde, mas ficamos abertos porque temos vários grupos que gostam da nossa cafeteria. Esse cara foi até os fundos por uns bons 20 minutos. Então, quando eu estava prestes a fazer o anúncio de fechamento, como geralmente faço às 11h30, ele veio ao balcão com 4 livros. Eu achei a seleção muito estranha. Era um livro de física, um manual automotivo, um livro sobre a religião da nova era e outro sobre artes marciais. Honestamente, eu não lembro dos títulos porque o que realmente marcou aquele evento era o homem. Eu mal conseguia parar de olhar para ele enquanto o atendia no balcão. Eu comecei a ter essa sensação de que alguma coisa sobre o corpo desse cara era falsa. Sua pele era extremamente pálida, não fora do domínio das possibilidades, mas muito estranha. Ele era o homem mais branco que eu já tinha visto, sem se tratar de um albino óbvio ou algo assim. Outra coisa eram seus olhos. Eles eram brilhantes, lustrosos, como se ele tivesse olhos de vidro. Talvez ele estivesse usando lentes, mas era realmente difícil de dizer, porque talvez ele estivesse usando lentes, mas era realmente difícil de dizer porque eles eram daquele jeito. Ele sorriu para mim o tempo inteiro e era mais do que um sorriso amigável. A impressão que passava era quase de um flerte ou coisa do gênero. No fim, quando eu terminei de atendê-lo e empacotar seus livros, eu percebi que ele não tinha dito nada para mim.
E eu estava fazendo minhas gentilezas costumeiras que eu gostava de ver como um serviço ao cliente. Mas no fim, ele parou por um minuto, me encarou antes de sair e perguntou: "Como você disse que era seu nome mesmo?" Eu achei aquilo muito estranho na hora. Primeiro porque eu tinha um crachá e em segundo porque eu nunca tinha dito meu nome para ele. Mas, por alguma razão, ele agiu como se eu tivesse dito a ele e tivesse esquecido. Eu falei meu nome e ele disse: "Oh, que belo nome esse. Eu vou perguntar por você se eu voltar aqui." Nesse ponto eu só achei que esse cara estava dando em cima de mim ou alguma coisa assim. Ele era realmente bizarro. E eu só queria que ele fosse embora dali logo. Felizmente, ele foi embora. Infelizmente, eu o veria mais uma vez cerca de 3 semanas depois. Era novamente tarde, um pouco após as 10, e dessa vez eu estava trabalhando na cafeteria. Eu estava fazendo café para um grupo de estudantes que sempre estava ali, e quando eu fui entregar o pedido, percebi que o fazendeiro estava de volta, ali atrás deles. Ele estava nos mesmos trajes e estava parado de pé, apenas olhando na minha direção, com o mesmo sorriso estranho que parecia quase forçado. Eu senti essa estranha sensação de pavor, e eu fui lembrado da memória da minha infância, porque foi a única outra vez que eu tinha tido esse tipo de sensação antes. Os estudantes saíram e ele veio fazer um pedido. Ele disse que queria uma garrafa de leite do nosso frigobar. Eu peguei a garrafa e ele pagou. Eu observei enquanto ele, de pé, abria a garrafa e bebia, pausando pela metade da garrafa e dizendo: está bom, mas está faltando alguma coisa." Então, ele foi até a área de café, onde tínhamos creme para o café das pessoas, e começou a colocar creme na garrafa, até quase completá-la, e voltou a tomar o leite. Ele tomou a garrafa inteira, sem parar para respirar. Então ele foi até a livraria. Eu esperava que ele fosse embora até eu ter meu intervalo, quando eu faço um drink para mim e sento em uma das mesas do pátio. Isso era por volta das 11 horas. Eu fui pro meu intervalo e sentei. Comecei a ler um livro e tentei aproveitar minha bebida depois daquela experiência incômoda. Então ouvi a porta do pátio abrir e era o fazendeiro novamente. Ele veio e sentou na minha mesa. Sentou-se imóvel, com aquele sorriso estranho, para então tirar seu chapéu e colocá-lo sobre a mesa. Sua cabeça era muito estranha. Ele era careca, mas era como se nunca tivesse tido cabelo algum. Era como se seu escalpo parecesse de borracha. Era algo muito estranho. Perguntei se podia ajudá-lo a encontrar alguma coisa, pensando que ele estava apenas sendo esquisito e tentando dar em cima de mim ou alguma coisa assim. Ele disse meu nome calmamente e então a conversa ficou muito estranha e específica. Ele disse: "Eu estou aqui, na realidade, porque você é um dos meus indivíduos encarregados. Eu não sei realmente por que você está na minha lista para essa área, mas você está. E eu gosto de você, então serei franco, eu não sou inteiramente humano." Ele pausou nesse ponto e eu tive a sensação de pavor novamente. Mais que antes, eu sentia como se eu estivesse rastejando para fora da minha pele nesse ponto. Eu entrei em pânico e levantei, e quando fiz isso, ele disse meu endereço e eu congelei, percebendo que esse cara sabia onde eu morava e quem eu era. Ele disse: "Sente, você está dificultando as coisas." Então ele me disse: "Eu não vou te machucar. Esse não é meu trabalho. Meu trabalho é simplesmente acompanhar indivíduos aos quais fui encarregado, e isso é tudo. E eu preciso perguntar algumas questões para ter certeza de que não haverá problemas." Ele começou a sorrir novamente, e era como um sorriso forçado, que parecia falso, e ele parecia tão estranho, mas eu sentei de novo porque esse cara tinha me ameaçado no meu lugar, e eu não sabia o que mais fazer.
fora ver o que ele queria e talvez conseguir mais informações dele para que pudesse chamar a polícia depois. Ele disse: "Na verdade, eu sou de uma certa organização que gerencia muitas coisas nesse planeta. E eu sou o que você chamaria de contato entre sua espécie e eles. Eu sou parcialmente eles, mas sou mais um de vocês, então estou encarregado com comunicações diretas prolongadas com vocês." Ele começou a fazer algumas questões sobre eu ter visto ou não alguma coisa fora do comum e para quem eu podia ter falado sobre. Obviamente ele queria dizer outra pessoa fora ele, porque eu ressaltei que ele estava me assustando e perguntei se era alguma pegadinha. Eu finalmente contei a ele da minha memória de quando eu era criança e contei a ele que eu não tinha falado para ninguém sobre aquilo. Ele ressaltou que provavelmente essa era a razão para estar em sua lista. Ele também me perguntou algumas outras questões aparentemente não relacionadas. Ele perguntou o que eu estava estudando na escola e o que eu pensava em fazer depois de formado. Ele pareceu interessado se eu considerava algum emprego como contratante na área militar, também perguntando sobre o serviço militar na minha família. Entre cada questão que ele fazia, pausava por uns bons 20 ou 30 segundos. Eu perguntei a ele o que ele estava fazendo depois da terceira pausa dessas que ele fazia. Então ele disse que ele estava analisando minhas outras linhas do tempo possíveis para confirmação. Ele disse que sua espécie podia ver diferentes espectros que nós, e que ele estava tendo essa conversa com múltiplas versões de mim. E ele estava se assegurando que nenhuma dessas seria problemática para ele, porque ele odiava ter que retornar. Depois de várias questões, ele me deu aquele sorriso e disse que tinha acabado. Ele levantou e disse que as pessoas não acreditariam em mim, mas que eu não devia falar sobre as pequenas criaturas negras que encontrei, ou eu poderia encontrar outra pessoa da sua organização com uma designação diferente, e isso podia não acabar tão bem para mim. Depois disso, não vi o fazendeiro de novo, e tentei esquecer esse evento o melhor que pude. Eu acabei indo para terapia por isso, embora eu não tenha dado à terapeuta detalhes específicos sobre esse encontro. Ela me ajudou bastante e eu consegui terminar meus estudos. Eu trabalho como engenheiro de software agora, e não tive acontecimentos estranhos por 12 anos. Esse ano eu adotei um filhote de Dachshund e ele é adorável. Ele tem cerca de 7 meses agora e nós gostamos de brincar lá fora nas tardes. 2 dias atrás eu estava na varanda relaxando quando ouvi ele rosnando. Eu nunca ouvi ele rosnar antes. Ele já havia latido, mas nunca rosnado. Eu corri ver o que estava errado porque achei que podia ser algum animal selvagem ou algo assim. Ele estava rosnando para o espaço sob o meu deck de madeira. Eu olhei para lá enquanto o colocava para o lado e vi uma pequena figura negra e olhos. Eu peguei meu filhote e corri lá para dentro, fechando todas as portas. Eu tô muito mal e ansioso com isso e ando perdendo muito sono. Eu chamei um exterminador e ele não conseguiu achar nada, mesmo comigo implorando para ele checar toda a área 2 vezes. Ele não achou nada. É por isso que eu tô postando essa história anonimamente, mas também em um fórum público, para que tenha um registro. Eu tô com muito medo de ser visitado por aquele homem bizarro ou alguém associado a ele. E se por alguma razão eu sumir, deixei uma mensagem automática para ser entregue ao meu irmão caso eu suma por mais de 1 mês. Deus queira que nenhum de vocês encontrem esse cara ou qualquer um da sua gente. Então, nesse mesmo tópico do Reddit, depois de várias questões, o usuário postou o seguinte: as criaturas eram muito pequenas, com uns 20 centímetros de altura. Seus corpos eram de cor de petróleo. Era como olhar para um buraco negro. Seus olhos eram brilhantes, mas não posso dizer exatamente de que cor eram. Era muito estranho.
como se os olhos fossem quase mecânicos e tivessem luzes disparando dentro deles. A forma das criaturas era bem estranha, quase como uma berinjela. Seus troncos eram grossos e suas cabeças eram pequenas, e eles tinham pequenos braços e pernas. O pescoço também era estranho, como se eles não tivessem pescoço e o corpo só se curvasse até a altura da cabeça. Eles tinham bocas, mas eram esquisitas. Eu lembro de pensar que pareciam bocas humanas, mas não se moviam como bocas humanas. Quase como se movessem na superfície do corpo com pouco ou nenhum movimento muscular. Eu quase tive a impressão de que o rosto dessas coisas não era real de verdade e que era algo que eles estavam me fazendo ver. Parcialmente, é esse o motivo de eu me sentir tão mal olhando. Parecia que aquilo estava espiando a minha mente. A primeira vez que eu vi, e era pequeno, tive sensações de vibração e zumbido. Não era uma convulsão, tenho quase certeza, porque nunca tive problema com convulsões. Ninguém nunca me viu tendo uma convulsão. A outra razão é porque, na terapia, por anos depois de encontrar o fazendeiro, eu fui tratado por ansiedade. O psiquiatra que eu vi disse que eu tinha uma forma de estresse pós-traumático e me colocaram para ser testado. Eles descartaram várias coisas, inclusive transtornos de humor ou distúrbios convulsivos. Eventualmente eu consegui lidar com essas questões com a terapia, sem ter que permanecer em medicamentos para ansiedade. Honestamente, conhecer aquele cara foi a pior coisa que aconteceu para mim, e o motivo de eu finalmente querer contar minha história é porque eu me tornei completamente aterrorizado por ele, ou seja, pelo que for sua gente. Sobre o fazendeiro, eu tenho a distinta impressão de que ele estava falando sério quando disse que não era completamente humano, mas em maior parte humano só. Ele disse especificamente que ele era mais humano que alguns na sua organização e que era por isso que tinha aquele trabalho. Ele parecia sincero sobre tudo, mas definitivamente estava ocultando algumas coisas. Eu perguntei questões sobre o motivo dele estar fazendo aquilo e sobre o que ele queria. Ele não respondeu a maioria das minhas perguntas. Parecia que as coisas que ele me disse eram para me manter calmo até que ele terminasse de saber o que é que fosse de mim. Ele perguntou sobre 3 tópicos em específico: o que eu tinha visto que era incomum, quais dos meus parentes estiveram no exército e que serviço militar eles tiveram. Não entrarei em detalhes para não favorecer minha identificação. E o último tópico que perguntou foi o mais esquisito. Quando perguntou em que eu trabalharia depois de me formar, perguntando se eu considerava alguma carreira militar. Durante a conversa, ele parava por uns 30 segundos antes de continuar. Ele fechava os olhos e eu podia vê-lo se movendo sob as pálpebras. Mas era algo muito estranho porque se moviam rapidamente em diferentes direções. Eu ficava muito nervoso nessas horas porque eu ficava olhando para ele e quanto mais eu olhava, mais parecia falso ou algo não humano. Ele era humano o suficiente em sua aparência para não chamar atenção imediata, mas quando eu estava conversando perto por mais tempo, ficava nervoso porque eu sentia que o seu rosto não era real. E seu escalpo parecia borracha ou plástico. Foi quando eu perguntei o que ele estava fazendo e ele calmamente explicou que estava analisando minhas linhas do tempo e falando com diferentes versões de mim, que sua espécie podia ver espectros que nós não podíamos. Eu sentia como se estivesse sendo interrogado e ele dava pouquíssimas explicações quando eu começava a entrar em pânico. Não tenho certeza sobre quanto tempo conversamos, nunca pensei nisso. Eu lembro que consegui fechar o estabelecimento depois, mas eu saí o mais rápido possível, dizendo pro gerente que eu estava me sentindo enjoado e doente e perguntando se podia sair um pouco antes de fechar. Também perguntei ao gerente se ele tinha visto aquela pessoa e ele perguntou algo como o cowboy? Eu disse que sim, e ele disse sim. Aquele cara estava me perguntando sobre um livro que nunca vi e não podia achar no nosso sistema. Alguma coisa chamada O Léxico do Tempo.
Ele disse que era algo dos anos 60 e que ele tentava achar uma cópia há anos. Isso foi realmente estranho porque não somos esse tipo de loja. Somos mais como uma loja de franquia que vende as coisas mais famosas, não especialidades ou livros raros. O gerente falou para ele que nós não tínhamos e o cowboy não disse nada, indo embora depois. O gerente tinha um pressentimento estranho sobre o cara e ficou de olho nele, pensando que podia roubar alguma coisa. Mas aí o fazendeiro foi pro bar. Ele não viu o homem conversando comigo. Nós temos algumas figuras estranhas aqui às vezes, como uma mulher gritando sobre Jesus um mês antes. Ela era bipolar e chamamos os paramédicos. Em parte, foi por isso que no começo eu só achei que se tratava de outro cliente estranho. Mas se alguém já viu alguém como este homem, ou essas criaturas escuras antes, por favor fale. Se tem alguma informação sobre como se livrar dessas coisas ou fazer com que parem de me seguir, eu realmente gostaria de saber porque eu sinto como se estivesse rastejando para fora da minha pele. Eu olhei sob a varanda hoje com uma lanterna enorme, mas não pude ver nada estranho. Por enquanto, não tô deixando meu cachorro fora no quintal sozinho. Eu seriamente espero que essas coisas não retornem, seja lá o que forem. Essa outra história, também do site Phantoms and Monsters, veio como resposta à história de 2018 que eu acabei de contar. A história do fazendeiro. Aquela estranha história teria causado uma forte impressão na mulher, que enviou o relato, que conta que, quando pequena, costumava ter sonhos com pessoas pequenas sob sua cama de noite, e que só vinham para fora dali depois dos seus pais dormirem. Seus pais não acreditavam nela, mas uma vez a garota ouviu a mãe dizendo: "Como que ela sempre sai da cama e acaba no chão?" A mulher que envia o relato é, hoje, uma senhora já. E lembra que dormia numa cama de casal e que sua mãe colocava travesseiros no lado da cama para que ela não caísse, sendo que um dos lados ficava encostado na parede. Mas mesmo assim, ela sempre acabava no chão. Conta que uma noite acordou balançando violentamente de lado para lado da cama e logo depois estava voando sobre os travesseiros para cair no chão do quarto. Na maior parte das vezes, seus pais não ouviam ela cair da cama, só achavam ela no chão pela manhã. Depois de atingir o chão, ela ficava apavorada, mas acabava caindo no sono e não acordando até amanhã. Os travesseiros sempre estavam na cama intactos. Do que ela consegue lembrar, os incidentes se estenderam por anos, desde antes de entrar na primeira série até a idade de uns 9 ou 10 anos. Todo esse incidente bizarro obviamente afetou os pais da relatora, de modo que eles colocaram uma luz noturna no seu quarto e que brilhava intensamente em sua cama, mas não no corredor como se fosse para iluminar o caminho de alguém para o banheiro, que era do lado do quarto. Na época não havia porta na entrada do seu quarto e nem luzes noturnas de tipo algum. A parte mais estranha dessa história é que depois de instalar a luz e mudar a cama pro lado oposto do pequeno quarto, a cama ficou encostada na parede que ficava virada para a porta que dava para o corredor, que levava para o quarto dos pais. E depois disso, aquela gente pequena parou de visitá-la. As visitas pararam, no caso, depois que mudaram a cama para outra parede onde aquela luz do corredor que eles colocaram incidia. Seu pai olhava sob sua cama e dizia para ela: "Viu, não tem ninguém ali e não poderia existir ninguém tão pequeno que pudesse ficar embaixo da tua cama." Foi só nos anos mais recentes da testemunha que ela descobriu que tinha outras pessoas com histórias de gente pequena debaixo das suas camas. O espaço padrão do chão até a parte de baixo da cama costuma ser de uns 19 a 20 centímetros. A pessoa que contou a outra história, falando do caos do fazendeiro, mencionou 20 e 22 centímetros de altura para as criaturas que ele via,
o que estaria realmente próximo do espaço abaixo da maior parte das camas, pelo padrão. A relatora liga essas duas histórias e pensa que existe algum tipo de portal que conecta eles, essas criaturas, até as pessoas na chamada lista de observação, que foi mencionada na outra história, né, segundo a pessoa vestida de cowboy. E essa, que hoje é uma senhora, acredita que esses seres vêm através de portais até o nosso mundo. Bom, aqui temos dois casos bem interessantes, especialmente o primeiro. Ambos envolvem pequenas entidades com formas humanoides e aparente capacidade de manifestação em nossa realidade. Relatos de gente pequena são frequentes em várias mitologias, estando geralmente associados a criaturas elementais. Seria esse o caso de entidades ligadas à natureza e que escolheram aparecer nessa forma? O fato das testemunhas serem crianças em seus primeiros encontros teria alguma relação? O primeiro caso, que se estende muito no tempo da vítima, acaba por tomar um rumo bastante improvável, lembrando os relatos de homens de preto que se tornaram famosos enquanto a ufologia ainda se tornava um tópico popular e atraía os olhos dos governos. Apesar de terem sido, talvez com algum fim, ridicularizados através do filme, os relatos envolvendo os chamados homens de preto são bastante assustadores e frequentemente envolvem pessoas em trajes específicos, mas que não aparentavam pertencer inteiramente à espécie humana, tendo semelhantes descrições àquelas que foram dadas ao cowboy do primeiro relato. Esses relatos favorecem a ideia de que esses fenômenos todos, como o das pessoas pequenas, dos homens de preto, da ufologia e toda sorte de ocorrência misteriosa, estão ligados num tipo de mundo incategorizável pelo olhar racional humano, agindo pelas suas próprias premissas e nos influenciando sem que saibamos das suas intenções.